Boa tarde, turminha da alegria! Tudo bem com vocês? E aí, já estamos na metade da nossa semana. Hoje já é dia 30, turminha. Mas além de ser dia 30, praticamente acabou o nosso mês. Olha como passou rápido, não foi? Bom, hoje é o último dia do mês que nós estamos, que é o mês de setembro, isso mesmo. Então, hoje, dia 30, quarta-feira, é o último dia do nosso mês de setembro. Amanhã já começamos outro mês que vem. O que vem mesmo depois de setembro? Vocês lembram? Isso, outubro, que tem uma coisa muito interessante que acontece em outubro. Eu acho que é Dia das Crianças. Bom, aposto que vocês gostam de Dia das Crianças, não é verdade, turminha? A Pro não é criança, mas também amo o Dia das Crianças, porque é muito bacana, a gente fica super feliz e se diverte, não é verdade? Bom, depois a Pro vai contar uma coisa que vai acontecer para vocês e fiquem aí esperando, que vai ser surpresa, mas eu vou contar para vocês depois esse recadinho. Bom, turminha, hoje nós vamos continuar falando sobre a primavera. Ontem a gente começou falando, a Pro contou aquela historinha para vocês da primavera, que na verdade era da borboleta, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Além disso, hoje tem livro de matemática, turminha, e a gente vai falar ainda sobre as formas geométricas, só que outras formas geométricas. E aí a gente tem que prestar bastante atenção para ver essa diferença que existem em algumas formas geométricas. A Pro depois vai estar enviando um vídeo separadinho para explicar melhor isso para vocês, tá bom? Bom, mas chega de conversa e vamos logo para essa atividade que tá super bacana? Então vamos lá, turminha. Hoje a gente vai pegar do nosso saquinho a folhinha da atividade do dia 30 de setembro. Hoje, dia 30 de setembro, é quarta-feira e vai acabar o nosso mês, turminha. O mês de setembro está acabando e a gente vai entrar no mês de outubro, ok? Nós temos o livro de matemática hoje para fazer, a página 103 e 104. Mas antes do livro, a gente vai fazer essa folhinha, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai continuar falando sobre a primavera. Então, aqui em cima vai ter uma historinha para vocês lerem, um textinho para vocês lerem sobre a primavera, tá? A Pro vai ler, mas depois vocês leem, tá bom? Fala assim: a primavera é a estação do ano mais bonita e colorida, alegra o coração e enfeita a nossa vida. É a primavera querida, minha estação preferida. Ela enche o jardim de flores, com perfume e muitas cores. As abelhas voam ligeiras, as borboletas elegantes e faceiras. Os besouros vêm zumbindo, com a primavera que vem surgindo. Então, olha que bacana, esse textinho fala sobre a primavera quando ela chega. Primeiro, a gente vai pintar as rimas, tá? Do nosso poema. Então, aquela parte que rima, por exemplo, ó, aqui a gente tem, ó, colorida, vida. Então, tá rimando colorida e vida. Então, colorida e vida eu pinto. Depois você vai procurar no outro, né? Palavrinhas que estão rimando e pintar, tá? Aí, depois eu vou escolher 3 rimas e escrever 2 palavras que rimem com elas. Então, vou escolher 3 rimas. Vou pegar uma palavra, por exemplo, aqui, vou escrever coração. Na primeira linha eu escrevo coração, na outra eu escrevo outra palavra e aqui outra palavra. Aí eu vou ter que ver alguma coisa que rima com a palavra que eu coloquei aqui em cima. Por exemplo, com coração rima mão, né? Coração, mão. Então, a Pro vai escrever mão aqui embaixo. Então, você pode fazer isso. Escreve uma palavra aqui em cima e vê algo que rima com essa palavra e escreve embaixo. Escolhe uma palavra aqui em cima, escreve ela e escolhe algo que rima aqui embaixo. É a mesma coisa aqui, ok? Depois, a 3 pergunta assim: qual é a estação do ano mencionada no poema? Então, esse poeminha está falando sobre qual estação do ano? Qual que a gente está estudando no momento? Aí vocês vão colocar aqui para Pro. Depois,
Quais os insetos que aparecem na terceira estrofe do poema? Então, dentro desse textinho, desse poema, nessa terceira estrofe aqui, aparecem alguns insetos, tá? Esses insetos, a gente vai escrever eles aqui na 4, tá bom? Não pode esquecer de nenhum. Quando eu terminar isso, eu vou virar a minha folha, depois eu vou pegar o livro de matemática, vou virar a minha folha e eu tenho uma atividade para fazer aqui, que ainda a gente vai mencionar sobre a primavera, só que de uma forma um pouquinho diferente. Aqui fala assim, ó, eles querem flores. Então, o nome desse textinho é Eles Querem Flores. Nos jardins abandonados, por culpa de certos senhores, ficaram desempregados os beija-flores. Vamos comprar regadores e semear sem sossego para dar aos beija-flores um novo emprego. Então, olha lá, a turminha tá falando de um passarinho nesse texto, que é o beija-flor, né? E ele ficou sem emprego. Mas o passarinho, ele trabalha? Será que ele trabalha igual a gente? Né? Igual o adulto? Não, né? O trabalho dele é um pouco diferente. O trabalho dele é cuidar das plantas, né? Fazendo essa polinização. Porque quando o beija-flor, ele rela lá o biquinho numa flor e vai para outra flor, ele vai deixando um pólenzinho. E isso aí vai ajudando que as flores fiquem bonitas, saudáveis. Só que o que aconteceu? Alguns senhores, algumas pessoas deixaram de plantar flores, de regar e de muitas outras coisas. E o beija-flor acabou ficando meio que desempregado, porque ele não tinha mais o que fazer, porque não tinha flor. Que pena, não é verdade? Aí a gente vai marcar com um X o que o poema quer dizer. Então a primeira é: os beija-flores não gostam de ir a todos os jardins? Depois, os beija-flores desaparecem dos jardins abandonados? E por último, os beija-flores já não sugam mais as flores. E aí, qual que você acha que é a resposta? Você vai marcar com um X, tá bom? Se você achar que é mais de uma resposta, você pode marcar, tá? E depois você vai listar aqui para Pro 6 palavras com PR igual primavera, né? PR da primavera. Procura aí palavras que tem o PR, tá? Do pra, pre, pri, pró, pro. E do FL igual flores, né? Então, procura aí para Pro palavrinhas que tem o F e o L. Igual flores, igual fli, né? Então, vai procurando aí, fló, né? E flu. Vê se você acha alguma coisa e escreve aqui pra Pro, tá bom? Com PR e FL. Quando você terminar isso, a gente vai pro livro de matemática. Só que antes de ir pro livro de matemática, turminha, a Pro quer explicar uma coisa para vocês. Vocês viram que ontem a gente fez uma página do livro, a 102. Perdão, ontem não. Essa semana, né? E aí lá tinha um pequeno textinho para vocês estarem lendo. Nesse textinho falava sobre alguns objetos, né, geométricos, com formas geométricas. E a Pro achou por bem trazer alguns objetos aqui para vocês estarem vendo e a gente conversar um pouquinho para entender um pouco melhor sobre essas formas geométricas. Algumas formas geométricas, elas não são sólidas. O que quer dizer não sólido? São objetos que a gente consegue desenhar. Então, por exemplo, quando você desenha um quadrado numa lousa, né, ou num caderno, ele não é sólido, porque é um desenho, você não consegue pegar. Agora, por exemplo, se eu tenho um objeto sólido, que é esse daqui que a Pro trouxe, a gente consegue pegar na mão, manusear, né? E essas formas, ela tem outros nomes. Por exemplo, quando a Pro falou assim que ela desenhou um quadrado, você vê o quadrado, mas esse aqui que a Pro tá na mão, não é um quadrado, é um cubo, porque tem vários, lados. Você consegue pegar porque é um bloco sólido, né? Sólido porque é duro, a gente consegue pegar. E ele é chamado de cubo, ok? Então, tudo que tem esse formato, assim, com vários quadrados e a gente consegue pegar,
é um cubo, tá? Além do cubo, existe, por exemplo, esse aqui, ó, que parece uma bolinha, não é verdade? Se eu desenho na minha folha, em algum lugar, isso aqui é um círculo. O círculo a gente não pega, né? Pode ter um formato de círculo as coisas, porque tem coisas que a gente consegue ver o formato de círculo, como num relógio, num ventilador, num copo, a gente vê esse formato, mas não é um bloco sólido. Por exemplo, esse aqui é um bloco sólido, porque ele tem o formato de um círculo, mas a gente consegue pegar. Isso aqui é parecido com uma bola. Ele se chama, turminha, esfera. Então, quando tem o formatinho de uma bola, a gente chama de esfera, ok? Então, o cubo e a esfera. Além do cubo e da esfera, existe um que se chama cilindro. Esse é o cilindro, turminha. O cilindro, ele tem esse formato do círculo, né, dos dois lados, mas ele é comprido, tá? E aí a gente consegue pegar, porque ele é um bloco sólido. E ele chama cilindro. No cilindro, a gente consegue guardar algumas coisas. Tem várias coisas que tem esse formato, como lata de Nescau, lata de leite condensado, de milho, ervilha. Tem várias coisas que a gente guarda em potinhos assim desse formato, que é o formato cilíndrico, ok? Além desse, existem os blocos retangulares. A Pro tem um bem comprido aqui. Não precisa ser necessariamente desse tamanho aqui, mas tem os maiores, menores, tá? Mas esse é um bloco retangular, porque ele tem o formato de um retângulo e dos lados são quadrados, tá? E a gente consegue pegar, por isso que é um bloco sólido. Então, ele é chamado de bloco retangular. Diferente do nosso cubo, que todos os lados são iguais. E desse aqui já não é, ok? Além disso, a gente... acho que é só, turminha. Então, relembrando, os blocos sólidos, eles têm outros nomes, como cubo, bloco retangular, cilindro, a esfera. A Pro sabia que estava esquecendo de um. Tem um que ele tem o formato de um triângulo, ó. Vai tirar esses daqui. Um formato de um triângulo, tá vendo? Ele tem o formato de um triângulo, mas não é um triângulo, né? Porque se fosse um triângulo, a gente só desenharia um lado. Esse aqui a gente chama de pirâmide, isso mesmo. Igual aquelas pirâmides do Egito, né? Então, esse bloco aqui, esse bloco retangular, na verdade, bloco sólido, ele é chamado de pirâmide, porque é composta por vários triângulos em todos os lados dele, ok, turminha? Então, assim, a gente consegue formar os blocos sólidos, né, que existem como círculos e outros, que a Pro tem aqui para mostrar para vocês. Eu acho que agora ficou mais fácil para vocês entenderem, para a gente continuar fazendo as nossas atividades, tá? Então, quando ele deixa de ser um desenho, ser um formato, e aí a gente consegue manusear ele, pegar ele, ele vira um bloco, vira algo sólido, tá? Tem objetos que têm formatos de quadrado, círculo e por aí vai. Mas aí tem os que a gente chama de sólidos, que são esses daqui, tá bom? Que a gente encontra nas latas, em caixa de sapato, em outras coisas. Assim a gente vai para a página de hoje, que é a página 103 e a página 104. Lá na página 103, no 2 fala assim: cada imagem é indicada por uma letra. Escreva essa letra logo abaixo da figura geométrica que mais parece com a imagem, por exemplo. B corresponde ao retângulo. Então, olha lá. Cada imagenzinha aqui, ó, a gente tem um relógio, só que ele é triangular, né? A gente tem um tapete, tem um jogo de xadrez, uma moeda, um quadro, tem uma tábua, né? Eu acho que é uma tábua de carne, de madeira, tem
um círculo aqui com desenho, parece um prato, e uma placa. Todas elas têm formatos geométricos, têm formas geométricas nesses objetos. Então, a gente tem o quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo. Quando eu quero indicar, cada um está com uma letra, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Aqui já tá me ajudando, ó, já falou que o B, cadê o B, ó? Tá aqui, ó. O B é um retângulo, então já tá marcado o B. Agora eu vou ter que marcar os outros. Por exemplo, o relógio aqui, ele tem que formato? Ah, o formato do triângulo. Então, aqui no triângulo, eu vou colocar a letra A, tá? Que tá representando o relógio. E assim vai por diante. Vou olhar esse daqui. O que ele tá representando? Ah, é um negócio de xadrez. E que forma que é? Ah, é um quadrado. Então, o quadrado, vou ter que achar o quadrado e colocar a letra que é do xadrez lá, tá bom? Pode ser que tenha mais de um objeto que tenha a mesma forma geométrica. E aí, é só eu colocar um tracinho e colocar na frente. Ok, tá bem fácil essa página. Depois a gente vai para a página 104. Lembra que a Pro falou agora para vocês, explicando um pouquinho sobre isso, das das figuras geométricas sólidas? Então, a gente vai utilizar nessa página agora, ó. Associe cada imagem à figura geométrica que mais se parece com ela. Então, olha lá, lembra da esfera que a Pro falou? O cubo, o cilindro e o bloco retangular? Aqui a gente vai ter alguns objetos que tem esse formato. E aí, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez lá na outra página. Então, por exemplo, esse puff. O puff, ele tem o formato do quê? Olha lá. De uma esfera, de um cubo, de um cilindro ou de um bloco retangular? Ah, de um cubo. Então, eu vou colocar aqui no cubo, nessa linha, a letra A, porque quer significar que é o puff. Entendeu? Aí eu vou para o outro. Ah, esse globo aqui enorme. Esse container. Por aí eu vou indo, ok? Em todos, tá? Aí, depois que eu terminar isso, eu vou ter, desse lado também, eu vou ter terminado tudo. Então, eu vou ter terminado a página 104, a 103 e também a nossa folhinha da primavera. Espero, turminha, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Qualquer dúvida é só falar com a Pro. É isso! E aí, turminha, vocês conseguiram entender, então, um pouquinho sobre essas formas geométricas, né? Que além delas serem círculo, quadrado, retângulo, existe também o cubo, a esfera, a pirâmide, né? E mais outros aí que a gente vai falando durante o tempo, como o cilindro. Então, turminha, isso a gente vai pegando de pouquinho em pouquinho. Logo, vocês se acostumam com esses nomes diferentes, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, é só mandar um recadinho pra Pro, que a Pro ajuda, tá? Ó, um beijão imenso pra vocês e até amanhã! A dança do jacaré.